acho que não tem uma pessoa, eu não conheci ninguém na minha vida que dissesse, eu não gosto de astronomia, acho que isso não existe. Todo mundo gosta. E se você procurar ou mostrar que ela tem ligação com a cultura e com a história do ser humano, até na antropologia tem muito a ver. Eu acho que a pessoa desperta para esse lado da ciência, para esse lado multidisciplinar. De maneira que daqui a 60 anos, daqui a um século, o planetário vai estar aí também. Estamos no planetário Professor Aristóteles Orsini, mais conhecido como Planetário do Ibirapuera. Aqui, o professor Irineu Gomes Varela passou a maior parte de sua vida, inicialmente como plateia e posteriormente como parte ativa da equipe do professor Aristóteles Orsini. Essa história começou mais ou menos em 1966, mais precisamente no dia 12 de novembro daquele ano, em que ocorreu aqui no Brasil um eclipse total do Sol. E foi uma notícia que a imprensa divulgou muito, uma coisa que foi muito comentada em São Paulo. E esse fato foi o que gerou a curiosidade no Irineu no conhecimento da astronomia. Quando ele ouviu essas notícias a respeito do eclipse, ele se interessou pelo assunto, queria entender o que era, aprender sobre o assunto, começou a pesquisar e veio parar aqui no planetário. Segundo o que ele me relatou várias vezes e também para as pessoas que aqui conviveram com ele no planetário, esse eclipse de 1966 foi, por assim dizer, um divisor de águas. Ele vinha com a ideia de se dedicar à física, talvez à matemática, porque eram duas coisas de gosto para ele, mas quando ele viu esse eclipse em 1966, ele resolveu que ele ia ser astrônomo. Só que naquela época, estudar astronomia não era uma coisa tão simples como é hoje. Não contávamos, por exemplo, com a internet, com a rede de informações que estão disponíveis hoje para jovens, como nós percebemos no nosso dia a dia. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis. Então, após esse período do eclipse, ele começou a vasculhar dentro da cidade de São Paulo quais seriam os possíveis lugares que ele poderia ir para começar a aprender astronomia, porque ele queria se dedicar a esse ramo. Em 2 lugares, ele praticamente ia quase todos os dias, logo que ele descobriu que a astronomia poderia ser estudada mesmo por uma pessoa leiga ou por um jovem, por um adolescente, como era o caso dele. Um dos lugares foi o planetário, em que nós estamos agora, e o outro foi o antigo Observatório de São Paulo, situado lá no bairro da Água Funda, na frente do Jardim Zoológico, hoje é chamado de Parque Cientec. Lá funcionava a sede do Observatório de São Paulo, que depois se transformou no Instituto Astronômico e Geofísico, e ali ele frequentava a biblioteca principalmente. Nesse período também despertou a atenção de um dos professores de lá, já falecido, o professor Alexander Postoyev, que era de origem russa, trabalhava no IAG e cuidava fundamentalmente da edição do anuário do Observatório de São Paulo. Então o Irineu conversou muitas vezes com ele, Postoyev viu que ele tinha de fato um interesse pela astronomia e acabou convidando para que ele participasse também da elaboração do anuário à medida que ele ia aprendendo astronomia naquela instituição. Paralelamente, ele veio aqui ao planetário porque ficou sabendo que tinham as sessões produzidas pelo planetário e que mostravam na cúpula da sala de projeções um céu estrelado igualzinho àquele que nós vimos num lugar da natureza sem poluição luminosa, sem poluição atmosférica e sem nuvens. Então ele veio assistir uma apresentação em 1967. Aí chegando em casa ele comentou com o meu pai e comigo que ele tinha ficado maravilhado com o que ele viu aqui. E nós combinamos de retornar no mês de outubro, isso foi acho que julho de 67, se não me falha a memória. Em outubro nós retornamos aqui, os 3, meu pai, o Irineu e eu, para assistirmos uma apresentação do planetário. Aí eu comecei a ser mordido também, porque quem já viu a projeção do céu do planetário, nota que é uma coisa espetacular, é como se você estivesse realmente vendo o céu da natureza. Em 67, ele começa a fazer o primeiro curso de astronomia para principiantes. E esse curso foi dado pelo meu pai. O meu pai era deficiente visual. E por ser cego,
ele precisava de alguém que pudesse fazer as anotações no quadro negro, fazer um auxílio para que a aula ocorresse. E esse assistente à época era eu. Eu fui o primeiro assistente do meu pai no curso de astronomia para principiantes, e o Irineu começou a fazer esse curso em 67. E durante esse curso nós nos conhecemos e se travou uma amizade de 53 anos. Aí ele fez os cursos do planetário, fez alguns cursos livres que o IAG mantinha também nessa época lá na Água Funda, e aí ele começou a deslanchar. Então, a partir desse momento, 1967, ele frequentou essa instituição, o planetário, como um aluno. Mas logo em seguida, 1968, o professor Aristóteles Orsini, que na época era o diretor do planetário e seu fundador, desde 1957, ele convidou o Irineu para que pudesse, então, além das aulas que ele assistia na Escola de Astrofísica e aqui no prédio do planetário, também frequentasse as aulas internas. E aí ele pôde participar dos cursos que eram oferecidos para a equipe, era a formação da equipe dos professores, dos operadores do planetário, dos sonoplastas, enfim, das atividades que o planetário mantinha. O Irineu logo se destacou, foi convidado a participar da equipe do planetário, começou a fazer as sonoplastias das apresentações do planetário, que à época não eram gravadas, eram feitas ao vivo. E o Irineu começou fazendo sonoplastia para as sessões do planetário. Em 1968 mesmo, já no mesmo ano, ele passou a narrar as sessões ao vivo. Pelo que eu me lembre, foram mais ou menos 1000 sessões que ele narrou, desde o momento que ele começou em 68 até a sua aposentadoria em 2015. Por vezes nós dividíamos uma apresentação. Um fazia a primeira parte, a parte do entardecer até a viagem, e depois o outro fazia da viagem até o nascer do sol. E uma dessas apresentações que nós dividimos, tinha na plateia um grupo grande, eu acredito que tinha uns 50, 60 escoteiros. E após o término da apresentação, o responsável pelos escoteiros veio falar com a gente, e para irmos lá na frente do planetário, o planetário lá do Ibirapuera, onde tem a Rosa dos Ventos no piso, e pediu para que nós fôssemos até lá. Aí, o Irineu e eu fomos até lá, tudo. Quando chegamos lá, eles fizeram uma homenagem para nós. E uma homenagem muito bonita, que foi uma homenagem ritualística dos escoteiros. E nós ficamos no centro da Rosa dos Ventos e eles procederam toda a homenagem. E aquilo foi um fato que começou a gerar curiosidade, inclusive no público que estava frequentando o parque. E começou a juntar gente para ver o que eram aqueles dois meninos lá na porta do planetário, e aqueles escoteiros em volta. E começou a juntar gente. E no final, ao término da homenagem, o público aplaudiu. Foi realmente uma coisa emocionante. E essa passagem é uma das que eu me recordo com o Irineu e que me traz boas recordações. Mas talvez aquilo que ele mais gostava de fazer realmente eram as aulas especiais. Dentro daquela sala de projeções, também por atuação do professor Orsini, também por atuação dele, quando ele ingressou na Universidade de São Paulo, os alunos dos institutos da USP vinham até o planetário para terem aulas práticas daquilo que aprendiam lá em teoria. Desde aquela época, quando conversávamos, ele já falava que, Tadeu, eu quero fazer física, eu vou fazer física, eu quero estudar astronomia. Fazia o cursinho e aos sábados e domingos passava o dia aqui no planetário, que nós fazíamos as apresentações e para o público em geral eram aos sábados e domingos. Durante a semana eram para as escolas, segunda, quarta e sexta de manhã e às terças e quintas à noite.
Então, inúmeras vezes aos sábados, passava aqui o dia trabalhando, fazendo apresentação, fazendo sonoplastia, e depois à tardezinha ele ainda ia para o cursinho que tinha simulado. Daí ele ia para lá, fazia o simulado, saía às vezes 9, 10 horas da noite do simulado para poder entrar na física, que o sonho dele era fazer na USP. E assim ele conseguiu. Entrou na USP, se formou em física e prosseguiu a carreira dele. Mas o dom dele, o dom do Irineu para astronomia, para aula, desde aquela época já se manifestava. Eu lembro que uma vez, deve ter sido em 68 por aí, nós viajamos e fomos para o Paraná, que eu tenho família lá, e fomos para uma fazenda lá. Estávamos lá, passamos o dia lá, brincando, tudo na fazenda, e chegou a noite, o pessoal fez um churrasco e fizemos lá ao ar livre. E anoiteceu, estávamos lá e comendo churrasco, tomando chimarrão, e de repente eu olho, sai um, sai outro, sai outro, sai outro. Quando eu vou ver, está lá distante uns 30 metros, o Irineu com um grupo lá do pessoal que estava lá na fazenda, dando aula lá, mostrando o céu, mostrando os planetas, tudo. Eu olhei e falei, mas não é possível, ele já está até aqui, já está dando aula. E precisa ver a alegria, tanto das pessoas lá como dele, de poder passar aqueles momentos lá com as pessoas lá da fazenda. Então essa parte de aula para ele, de conhecimento e de transmitir conhecimento, desde muito cedo já se manifestava. E foi assim que nos tornamos amigos. Eu fiquei no planetário até 73, quando daí eu saí, fui para outra atividade, eu fui para a aviação. E o Irineu continuou aqui. O Irineu acabou fazendo mais de 1000 apresentações ao vivo no planetário e eu cheguei a fazer quase 1750. Então era uma coisa prazerosa. A gente vinha para narrar sessões para o público, aos sábados, domingos, feriados, dias santos. Para nós não existiam dias especiais, todos os dias eram dias de planetário, era a nossa vida. O Irineu permaneceu aqui por quase 48 anos, eu permaneci por quase 47, então foram 2 existências travadas dentro deste prédio, né? Quando foi em 79, ele foi convidado para ir para Goiânia, para trabalhar no Planetário de Goiânia. Ele ficou lá mais ou menos um ano e pouco. E depois voltou para cá, voltou para o planetário aqui do Ibirapuera e fez toda a vida profissional dele aqui no planetário. Assim ficou até se aposentar. E mesmo depois de aposentado, ele agora, a astronomia no sangue dele. Estava escrevendo um livro que infelizmente não conseguiu completar, mas sempre voltado à astronomia e voltado principalmente à divulgação da astronomia. Isso para ele era uma coisa no sangue dele, divulgar a astronomia. É uma longa história que eu vou tentar resumir, né? Desde do primeiro dia que eu conheci o Irineu. Eu era adolescente, né? Vim fazer uns cursos aqui na escola e casualmente, né, encontrei com ele após uma apresentação e comentei com ele, né, que eu estava super entusiasmada com a astronomia e que eu tinha interesse em cursar física, né? E ele me deu um super apoio e falou, né, que se eu me formasse e quisesse trabalhar aqui, que as portas da escola estariam sempre abertas para mim, né? E isso, sabe, norteou a minha vida profissional. Eu me formei e voltei, né?
E aí então consegui, né, prestar um concurso. Naquela época não havia como ser contratada como professora da EMA por questões burocráticas. E então o Irineu sugeriu que eu prestasse um concurso de nível médio, de tipo escriturária, né, para eu poder ingressar nos quadros da escola e poder ter um salário, né, porque a maioria das pessoas que começaram a trabalhar aqui, elas trabalhavam como voluntárias. Eu cheguei a ficar como voluntária quase 2 anos e aí depois desse concurso eu passei a ganhar um salário de nível médio, mas consegui, né, o meu sonho de trabalhar na EMA, né, na Escola Municipal de Astrofísica. E quem abriu esse caminho para mim foi o professor Irineu. A primeira oportunidade que eu tive de ver o Irineu presencialmente foi durante um curso na Escola Municipal de Astrofísica EMA, que eu me inscrevi. E cheguei atrasado, estava muita chuva no dia, e logo que eu entro estava aquele senhor falando sobre astronomia com uma propriedade e ao mesmo tempo com uma simplicidade, explicando conceitos complicados, enfim, daquela forma. Aquilo me encantou demais, e eu nem imaginava que depois de muitos anos eu estaria trabalhando com o Irineu e tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor. A gente trabalhou junto nos Planetários São Paulo, né? Eu trabalhei por lá durante 5 anos e quando eu fui efetivado, né, do meu estágio, na época eu trabalhava no Planetário do Carmo, aí eu fui efetivado e fui para o Planetário Ibirapuera, para a Escola Municipal de Astrofísica, e lá eu conheci o Irineu e tive a honra de vir a trabalhar diretamente com ele, na mesma equipe, inclusive, né? E realmente foi algo muito especial para mim, aprender muitas coisas com ele, né? Cada conversa era realmente uma verdadeira aula, né? Seja aula de astronomia, de física, de matemática, que eram as grandes especialidades dele, mas seja também a respeito da história do próprio planetário, da Escola Municipal de Astrofísica e da cidade de São Paulo mesmo, né? Então, era realmente cada momento, cada interação era um grande aprendizado, né? E eu me lembro bem de conversas que eu tive com o professor Irineu, junto também do professor Elias Tirrell, né, que era também outro professor que trabalhava com a gente lá. E era muito interessante ali você ter os dois conversando, interagindo, lembrando de histórias, né? Histórias pitorescas, seja do próprio planetário, da Escola Municipal de Astrofísica, seja da cidade de São Paulo, né? E você ter ali os dois na sua frente conversando, interagindo, era como ter seus próprios avós ali contando as histórias de vida deles, né? Então, assim, foi algo muito marcante para mim. Então, trabalhar nos planetários já é algo muito especial, né? Todas as pessoas que trabalham em planetários, né? E a interação com o público em si, mas trabalhar especificamente com o professor Irineu Varela foi algo muito marcante, muito especial, e que realmente eu vou levar para sempre comigo, essa lembrança, né? O carinho que eu tinha por ele, a admiração que eu tinha por ele, e o fato dele, né, a gente ter uma formação semelhante, né, na área de física, né? Então a gente estudou na mesma faculdade, ele 30 anos antes, então eu realmente me espelhava muito nele, eu queria saber tanto quanto ele, física, astronomia, matemática, né? Era realmente uma pessoa muito admirável, né? E foi uma grande honra para mim trabalhar com ele, e acho que poder também me chamar, né, de amigo do Irineu. Foi uma grande honra, um grande privilégio. Eu conheci o trabalho do professor Irineu Gomes Varela, né, nome completo, como ele sempre costumava, inclusive, nos cumprimentar, né? Eu conheci o seu trabalho pela internet, né? Eu sempre acessava o seu site e eu acompanhava pelo Orkut à época, né, 2006. E pude conhecê-lo pessoalmente em 2011, no Encontro Nacional de Astronomia que aconteceu em São Paulo, e ele era um dos palestrantes. Eu sempre conto essa história. Ele era um dos palestrantes, e após a palestra eu fui até a borda assim, do palco, né? Fui cumprimentá-lo, né? Falei: "Oi, professor Irineu, prazer conhecer o senhor." Ele olhou para mim e falou: "Kizzy Rezende?" Eu pensei: nossa, ele me reconheceu, como assim? Fiquei super feliz, saí falando para todo mundo. E daí eu descobri que ele era muito mais gênio do que eu imaginava. E ele tinha uma memória excepcional, assim. Ele não lembrava só de mim, não, ele lembrava de todo mundo. O professor Irineu, ele era uma pessoa muito bem-humorada e, claro, um conhecimento, assim, incrível, né? Ele, para mim, o Irineu,
era o maior astrônomo brasileiro. O conhecimento que ele tinha, nenhum outro astrônomo brasileiro tem. O conhecimento que ele tinha, de todas as áreas, porque ele nunca precisou, né, se apoiar no velho jargão. Olha, eu não vou te responder isso porque isso não é da minha área. Tudo ele sabia, tudo. Você podia ter visto uma notícia no jornal, sabe, de que acharam um parafusinho na galáxia mais distante do universo. Você perguntava para ele, ele sabia sobre aquilo. E ele era de uma educação, uma humildade, um conhecimento que era incrível, né? E eventualmente ele se tornava o nosso professor, né? Ele levantava da cadeira e explicava algo para nós, uma didática incrível também. Depois eu pude conviver um pouquinho com ele lá na Escola Municipal de Astrofísica. À época, em 2015, ele tinha acabado de aposentar, mas ele sempre se fazia presente, né? Ele gostava de participar das atividades, sempre incentivava, estava sempre junto na medida do possível. E aquela propriedade, aquela simplicidade de ensinar só foi cada vez sendo mais notória para mim. E nas conversas informais, o conhecimento dele se mostrou muito grande, né? Ele sempre falava que gostava de física matemática, até fez física matemática 3 por opção na USP. Isso sempre me impressionou. E nós sempre brincávamos que poderíamos conversar com o Irineu desde qualidade de marcas de sabão em pó, como fizemos, até como se constrói, qual é a técnica para essa construção de telescópios detectores da radiação em raio-x e ultravioleta, por exemplo. Você poderia perguntar qualquer coisa para o Irineu sobre astronomia, que ele ia sentar com calma ao seu lado e explicar aquilo com uma simplicidade absurda, e você iria entender aqueles conceitos, seja o que for que você perguntasse. E o interessante também é que ele falava com essa propriedade, como eu disse, de assuntos diversos, como filmes clássicos que ele adorava. O Irineu hoje tem um acervo, ele deve ter acho que uns 400 filmes, por aí, se não for mais. Ele é um aficionado por cinema e cinema clássico. Além de literatura, porque o Irineu lê muito, o Irineu tem um conhecimento muito grande em função da literatura. A ponto que agora, nos últimos, creio que 8 anos, o Irineu começou a fazer um curso de latim, começou a aprender latim. Então ele é uma pessoa que nunca parou. Estudar para ele sempre foi prazer, sempre foi uma coisa que motivou a vida do Irineu. Não pode esquecer de música. E o Irineu também é um apaixonado por música, por música clássica, mesmo música popular. Ele era bastante eclético, ele gostava de música em geral. Tem também uma discoteca muito grande. E isso começou também por causa do planetário, porque como éramos muito novos, com 14, 15 anos, e nos habituamos com música clássica, porque o planetário, no fundo musical das apresentações, se utilizava a música clássica. E isso fez com que a gente, muito jovem, pudesse tomar contato com essa música. E despertou um gosto, e isso daí foi uma coisa que acompanhou o Irineu pela vida toda. E o Irineu até agora, depois de velho, o Irineu começou a tocar instrumento. Pouca gente sabe, o Irineu tocava violão, até cavaquinho ele andou tocando também, que eu sei. E isso prova que ele sempre esteve envolvido com música, é uma coisa que ele sempre gostou. Nós perdemos o Irineu recentemente, foi no dia 14 de agosto agora de 2020. Então, o que eu poderia dizer dele? Meu professor inicial. Desde que ele começou a frequentar os cursos aqui do planetário, ele saía daqui, chegava em casa, me sentava lá num banquinho e mandava ver. As noções que ele aprendia aqui, ele mastigava e me ensinava lá. Então, aprendíamos as noções teóricas
E naquela época não existia nem xerox, nem fotocópia, nem internet, nada. Então, se a gente queria algum material, tinha que ir à biblioteca. Íamos às bibliotecas públicas, também do colégio onde estudávamos, o Instituto de Educação Estadual Brasílio Machado, aqui na Vila Mariana. Retirávamos livros da biblioteca, decalcávamos os mapas celestes em folha de seda, depois copiávamos novamente numa cartolina para ficar nas noites estreladas tentando aprender o reconhecimento do céu. Então ele foi o meu primeiro professor. Acácio Riberi e Aristóteles Orsini foram outros dois pilares da minha existência, né? E acho que foram também pilares da existência do Irineu. Infelizmente nos deixou e nos deixa um aprendizado, né, de uma pessoa que detinha um conhecimento muito grande, uma humildade muito grande e sempre nos recebia com um sorriso no rosto. Nós costumávamos nos cumprimentar com os nomes completos, por isso que eu abri o vídeo falando professor Irineu Gomes Varela. Então um nome a ser lembrado com muito carinho e muito importante para a história da astronomia e da ciência na nossa cidade. E ele era um amigo sensacional, assim, uma pessoa encantadora, muito querida. E o trabalho dele é incrível, eu espero que continue chegando até as pessoas, né? Era o que ele gostava de estudar, ele gostava de ensinar. Professor Irineu já faz bastante falta para nós. Eu só tenho boas lembranças de trabalhar com ele. Ele era uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que colocava o ensino, o conhecimento acima de tudo. E com isso ele ajudou bastante gente, ele orientou, ele inspirou grandes astrônomos que a gente tem hoje, começaram aqui e em parte foi graças à inspiração que ele nos dava que essas pessoas seguiram essa carreira que, apesar de maravilhosa, também tem os seus percalços, né? Então, sei lá, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de tê-lo conhecido e de esperar, né, que um dia a gente se reúna de novo em algum lugar. Foram muitas sessões de planetário elaboradas por ele, muitos cursos de astronomia e astrofísica, enfim, uma vida com as estrelas. Eu vim aqui em agosto de 67 começar o curso e nunca mais saí daqui. Fiquei até me aposentar.